Olá, meus amores. Ux, deu um chiadinho aqui, mas tá tudo bem. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo resolver esse probleminha. Agora deu certo, tá? Bom, a professora está deixando essa aula gravada para o meu primeiro, lindo, maravilhoso, porque hoje a professora, né, precisou ir ao médico rapidinho, e daí a nossa aula hoje é uma matéria que eu gosto muito. Então, no dia da manhã, a professora vai complementar essa matéria com vocês, mas para isso, a professora vai dar uma introdução, né, sobre o espaço como resultado da oposição diversidade padrão. Amores da vida da tia, bem-vindos ao segundo bimestre. Deus abençoe muito, né, essa nossa nova empreitada, tá bem? Espero conhecê-los pessoalmente esse bimestre, se Deus quiser. Esperá-los, né, aí com saúde e bem, se possível, né? Grande parcela da família de vocês, assim como o nosso grupo escolar, né, nossa equipe, gestão, nossa equipe de funcionários, de alunos, de professores, né, tendo acesso aí às suas famílias e nós, né, para a nossa vacina, né? Tomara que dê tudo certo. A gente vai esperando para poder os conhecer pessoalmente o mais rápido possível, tá bom? A professora Catiana vai verificar se está gravando tudo bem certinho, aqui está dizendo que está, tá bem? Então, deixa eu voltar aqui. Ops, muito bem. O que eu queria conversar com vocês em primeira mão aqui, tá? Qual é a preocupação, né, da professora no início desse tema? Esse tema, para mim, ele é um tema que eu gosto muito, né, que fala sobre a diversidade, né, de povos, a diversidade, né, das diversidade étnicas, né, da população mundial. Eu, particularmente, eu fico muito encucada quando alguém fala de forma racista, preconceituosa, com discriminação com o outro, né, e faz de conta que não entende que não existe raças diferentes. Nós temos uma única raça, a raça humana, e é essa a ideia da nossa aula de diversidades, é saber que nós temos uma identidade do nosso povo, né? A nossa identidade nacional, a nossa formação do nosso povo, a nossa etnia, mas raça é apenas uma, a raça humana, tá bem? Vamos conhecer para a professora, então, a matéria? Eu vou colocar aqui para vocês a primeira imagem, aonde a professora gostaria de destacar para vocês a diferença, né, estrutural dos primeiros hominídeos, né, e depois, na sequência, né, até chegar na espécie humana a que nós nos referimos, que é a nossa, que é do Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, né? Então, vamos lá. Eu coloquei nessa imagem aqui alguns nomes específicos das evoluções dos hominídeos, tá? Então, cada hominídeo é uma espécie de hominídeo, tá bem? A evolução, né, dos primeiros hominídeos até chegar no nosso, né, que é o Homo sapiens sapiens. Porém, alguns nominhos sempre caem em vestibular que eu gostaria de destacar. Um deles é o Australopithecus, de 3,5 milhões de anos atrás. O significado do nome é macaco do sul, e é, sem dúvida, né, o primeiro antepassado dos nossos hominídeos atuais. Ele tinha entre 1 metro a 1,50 metro de estatura e entre 30 a 70 quilos de peso. A formação aqui da caixa da cabeça dele é menor do que do homem atual, é claro, e a quantidade de massa cefálica dentro, né, de cérebro lá dentro, é bem menor quando comparado com os hominídeos atuais, tá bem? Então, você vai perceber que aqui a cabeça, ela tem um formato diferente, né, do atual, e que a caixa cerebral aqui, ela contém muito mais massa cefálica hoje do que nesse hominídeo aqui de 3,5 milhões de anos atrás, tá bem?
Depois dessa espécie, nós tivemos, né, nessa evolução dos hominídeos, uma espécie chamada Homo habilis, de 2,8 milhões de anos atrás. Você vai ver que a coluna, em vez de C, ele já tem a coluna em S, parecida com essa, né, dos hominídeos atuais, aonde esse homem é chamado de Homo habilis, que é o homem hábil, aonde ele já tem o desenvolvimento, né, do que ele consegue produzir com o dedo opositor, nesse movimento de pinça, de criar técnicas de construção de instrumentos. Então, ele não sabe falar ainda, porque não tem o desenvolvimento da traqueia, mas ele já percebe o que ele consegue fazer com o movimento de pinça, que é a construção de instrumentos simples. Ele tem entre 1,20 m e 1,55 m de estatura e, em média, 40 quilos. A evolução vai mais para frente, em 1,5 milhões de anos, para essa espécie Homo erectus, né? Que é onde o homem se endireita. Ele já tem essa coluna em S, como nós temos hoje, então já anda ereto, né? Você vai perceber o alongamento, né, das pernas em relação ao tórax, e já tem uma abertura maior, então, da traqueia. Ele tem a cabecinha, né, diferente do formato, por exemplo, dos dois anteriores, com mais massa cefálica e um outro desenvolvimento aqui desse local, né, aonde vai desenvolver a fala, que é aqui na traqueia, tá bom? Ele já consegue balbuciar algumas palavras, já consegue se comunicar e já tem ali nesse período a descoberta do fogo. O homem já vai desenvolvendo algumas técnicas ali. Ele tem entre 1,50 m a 1,80 m de estatura e 70 quilos em média, para mais ou para menos, claro, né? Quando há 100 mil anos atrás, nós temos a datação aí, né, dessa espécie chamada Homo sapiens, que é o homem sábio, que é aquela espécie do homem neandertal, que também foi extinta, tá bem? Ele já fabrica e utiliza instrumentos, que ele consegue, através, né, das técnicas, produzir instrumentos de osso, de madeira, de pedra, né, ali para caça, para pesca, para sobrevivência e uma melhor qualidade de vida. Ele já tem entre 1,55 a 1,70 de estatura, então ele tem uma estatura, né, já mais alta que as anteriores, né? Você vai perceber que na massa cefálica, dentro da caixa da cabeça, já cabe muito mais, né, massa cefálica, então ele tem um cérebro maior, e o desenvolvimento da traqueia já está totalmente, né, formada, então já consegue ver a diferença entre alongamento das pernas em relação ao tórax, né, e o desenvolvimento, né, corporal dessa espécie. E a nossa, né, de 35 a 10 mil anos atrás, a descoberta do Homo sapiens sapiens, né, que é o homem, né, que sabe, o de Cro-Magnon, né, ele já consegue domesticar animais, domesticar as plantas, né, é um homem que já consegue dispersar pelo espaço com, como é que fala, com um sistema de orientação. Ele tem entre 1,65 m a 1,75 m de altura e, em média, 70 quilos, como as duas espécies anteriores, com muito mais massa cefálica, o cérebro dele é muito maior, né? E o desenvolvimento da testa, da face, das narinas, né? Do queixo, do rosto, é diferente com as anteriores. Então, não são de mesma espécie, é a espécie evoluindo, né? E surgindo aí, né? Uma evolução dos hominídeos. Então, nesse sentido, é sempre importante a gente lembrar que, entre si, a nossa espécie do Homo sapiens sapiens já é multidiversa, né? Nós já temos diversas etnias, né? Fenótipos diferentes que ocorrem por um motivo, e esse motivo que a professora gostaria de ver com vocês aqui nessa reportagem, antes de passar os 2 vidinhos para vocês, de Drauzio Varela, e também, né, de um documentário que a professora gostaria muito que vocês assistissem com muita cautela, porque é muito importante vocês entenderem, né, esse termo raça ser errado, de etnia ser correto, e como que isso foi surgindo, tá bom? Ao longo de pesquisas científicas. Eu coloquei aqui, né, análise de reportagem sobre a origem da humanidade, da revista Super Abril, tá bom?
Nasce o homem, a origem da raça humana. Então, essa reportagem diz o seguinte: no final do ano passado, veio a público uma conclusão científica, ainda mais surpreendente e mais surpreendente. O mais antigo ancestral de todos os homens e mulheres da Terra, a partir do qual surgiram os modernos humanos, seria uma mulher de cabelos pretos e pele escura que teria vivido nas savanas da África entre 240 a 140 mil anos atrás. Essa Eva pré-histórica, diz o paleontólogo Jay Gould, nos faz compreender que todos os seres humanos são membros da mesma família, que teve uma origem recente em apenas um lugar. Para descobrir essa Eva pré-histórica, a geneticista Rebecca Kahn, da Universidade do Havaí, trabalhando com alguns colegas da Universidade de Berkeley, recorreu a amostras colhidas em várias partes do mundo de DNA, a molécula da hereditariedade. Então, não foi coletado apenas DNA de uma população em si, foram de vários países do mundo coletado, então, o DNA das pessoas dessas várias nacionalidades para que pudesse fazer o comparativo com o DNA, né, dessa descoberta dessa Eva pré-histórica lá, tá bem? O DNA utilizado foi o que reside num compartimento da célula chamado mitocôndria, responsável pela produção da energia que permite à célula viver. O DNA mitocondrial é útil para traçar árvores genealógicas, porque contém apenas a herança da mãe, e só é alterado por mutações que apenas a família da mãe tenha sofrido. Comparando as amostras coletadas dos mais diversos grupos étnicos conhecidos, os cientistas verificaram serem apenas pequenas e triviais as diferenças entre as raças. A cor da pele, por exemplo, é um resultado de mera adaptação do clima, ou seja, ela é negra na África para se proteger do sol forte e branca na Europa para facilitar a absorção dos raios ultravioleta, ou seja, da radiação solar, que ajudam a produzir a vitamina D, que é uma vitamina que faz anexar as vitaminas no corpo, né, e evita o raquitismo, né, por causa que ela está relacionada à formação dos ossos. Ou seja, se a pesquisa estiver certa, antes da dispersão dos hominídeos da África, éramos todos escuros, ou seja, éramos todos negros. Eu gostaria de deixar bem claro isso antes da gente falar sobre racismo, preconceito e discriminação, né? Que nós somos de etnias diferentes, mas nós não somos de raças diferentes, né? Raça, né, é uma só, é a raça humana, né? Mas nós temos aí fenótipos diferentes, cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos diferente, né? Estatura corporal, mais altos, mais baixos, né? Por conta, então, de uma questão climática e alimentar daquele grupo específico, tá bem? Então, quando eu falo assim, olha, quem mora, né, na região da linha do Equador, ela tem tons de peles mais escuras, porque é uma questão de proteção contra a radiação solar, tá bom? Então, na África, né, mas ali o povo nativo, tá, gente? Não é depois das migrações mundiais, depois do período de colonização, onde os europeus colonizaram as Américas, e depois do neocolonialismo na África e na Ásia, a partir do momento, né, da tentativa de tomadas de territórios, que acontecem as migrações mundiais. Não é isso, eu estou dizendo o povo nativo mesmo daquela localidade, tem aquele tom de pele, cor de olhos, né, o forma do cabelo, ela tem de acordo com a questão climática e alimentícia daquele grupo que surgiu naquela área, tá bom? Se eles são olhos negros e pele escura na África, é uma proteção contra a grande radiação que eu tenho na linha do Equador, ok? É ali que surgiu as populações, né? Ali que surgem os primeiros hominídeos, e na dispersão pelo mundo, um grupo, então, que estava ali naquela localidade, próximo à linha do Equador,
Um grupo de hominídeo foi em direção à parte mais sul da África, ali pela África subsaariana, pela África do Sul. O outro grupo, em direção ali à parte mais norte, pelo Egito, atravessou aquela região do Sinai e chegou ao Oriente Médio, aonde um grupo, né, daqueles hominídeos foi em direção à Europa, outro foi em direção à parte mais sul, né, da região asiática, e outros mais para a parte norte, onde está a Rússia. Os que foram em direção à parte norte aproveitaram a era do gelo para passar pelo Estreito de Bering, né, aquele período que aquele trecho estava em congelamento, para atravessar em direção às Américas e povoar as Américas. Então, essa dispersão que vai aparecer na reportagem, ela acontece após o surgimento dos hominídeos na África, e é ali que ele começa a se dispersar pelo mundo. Então, tínhamos todas as peles, os hominídeos, né? Tínhamos todos a pele escura, olhos escuros, e conforme esses hominídeos foram se dispersando longe da onde tinha maior radiação, a espécie foi adquirindo, por exemplo, características diferentes para se adaptar ao clima e à radiação para a espécie sobreviver, certo? Então, foram ficando mais claras aqueles que não morriam nesse deslocamento do homem pelos territórios, aqueles que não morriam de raquitismo, porque não conseguia anexar essa vitamina D ao organismo, né, e sobreviver, alguns foram morrendo, outros foram se adaptando, né, modificando ali, né, a cor de pele, né, para que conseguisse anexar a vitamina e foram sobrevivendo conforme foram migrando. Essa migração, por exemplo, fez com que tivesse tons mais claros de pele, por exemplo, no Oriente Médio, mas de tons mais alaranjados, por exemplo, mais amarelos aqui nas Américas do Sul por exemplo, China, Índia. Qual outro território que a gente pode destacar a pele amarelada? Coreia, né? Japão, que nós temos a pele mais amarelada, daquela região tropical, né? E depois, né, quanto mais próxima à região polar, a necessidade da espécie, né, para sobrevivência, ter a pele mais clara para absorver mais radiação, né, para que conseguisse adquirir a vitamina D, né? E ali a sobrevivência da espécie. Olhos escuros, para ter mais proteção contra a radiação, olhos mais claros em regiões que não necessitavam, então, de tons mais escuros para anexar a radiação, tá bem? Então, os olhos também são um filtro, né? Quanto mais escuros, proteção maior contra a radiação. Aqui nos nossos indígenas das Américas, por exemplo, nossos indígenas têm a pele mais amarelada. Então, a nossa alimentação, né, dos nossos nativos brasileiros, nativos americanos, aqui na região sul, eles se alimentavam mais de alimentos mais vegetais do que de carnes. E isso fez com que os nossos nativos, que eram alimentados mais com vegetais, eles tivessem a pele mais amarelada e estatura menor quando comparado com os nativos indígenas americanos, né, que têm a pele mais avermelhada e são mais altos devido à alimentação mais com carnes, né, e ter a radiação solar também, né, forte, né, em relação ao nosso povo, tá bom? De origem mais tropical, tá ok? Isso só para a gente tentar aí entender que a alimentação e o clima, até mesmo a quantidade de ventilação de ventos naquela localidade, vai nos dar, por exemplo, cor de pele, cor de olhos e cabelos diferentes. Por quê? Os cabelos enrolados, né, eles têm essa característica, né, aquelas que não somos, né, progressivados, por conta também do vento, né, que naquela região da África subsaariana, ela é muito forte, né, entre a região do Marrocos, Saara ali, é muito forte a quantidade de vento. Por isso, os cabelos encaracolados para a passagem do vento. Que o cabelo liso, por exemplo, não necessitava dessa proteção nas regiões mais polares, por isso os cabelos mais lisos. Vamos lá ver, então, com a professora, a reportagem de Drauzio Varela?
Então, vamos conversar aqui. Eu quero que vocês ouçam esse depoimento médico. Ele é confiável, tá? Essa reportagem. Eu peguei do YouTube, mas eu já tinha visto essa fala dele em outra reportagem, mas eu achei essa mais curtinha para colocar para nós, tá bem? Deixa eu entrar aqui e colocar aqui Drauzio Varela para a gente. Vocês vão gostar, viu? É uma reportagem muito boa. Deixa eu só esperar aqui a propaganda, tá? Chegou Cafuné, uma linha de produtos para banho do pet. Estão vendo? Com opções 100% sem fragrância e fórmulas que não deixam resíduos nocivos nos pelos. Cafuné, traduzindo latidos e miados em cuidado. Olá, amigos do YouTube. Eu vou responder uma mensagem que eu recebi da Ana Paula Chongani. A Ana Paula tem um canal no YouTube e nós fizemos uma entrevista no Dia da Mulher. E essa entrevista foi sobre os problemas de saúde das mulheres negras, especificamente. E a Ana Paula me dá o prazer de mandar um comentário dizendo: Drauzio, nosso vídeo ficou muito legal e bombou no meu canal. Ótimo, que bom. Agora nos responda uma coisa. Por que uns têm pele mais escura e outros mais clara? O que é o nosso caso, né? A Ana Paula tem a pele bem mais escura do que a minha. O que define essa concentração maior ou menor de melanina nas diferentes regiões do planeta? Um beijo. Outro para você, Ana Paula. Olha, a humanidade, todos nós, o Homo sapiens, era negro. Todos eram negros. Por quê? De onde surgiu nossa espécie? Da África. Chegou uma determinada altura, uns 5, 6 milhões de anos atrás, mais ou menos, em que começou a faltar comida nas árvores. E aí aqueles hominídeos primeiros desceram e começaram a tentar sobreviver em grupos, pequenos grupos, nas savanas africanas. Isso de 5 a 6 milhões de anos. Então eram todos negros, porque era uma região com muito sol, são todos negros. E à medida em que eles começaram a migrar para a Europa e para a Ásia, o que aconteceu? A pele negra, nós precisamos de vitamina D, não é? Vitamina D é essencial, porque senão nós não fazemos um esqueleto robusto e não fazemos uma série de outras atividades fisiológicas. A vitamina D é importante. Como na África, a região tropical, o sol é muito forte, é evidente que a pele negra não pode absorver toda aquela quantidade de sol, de radiação ultravioleta. Então, os negros são maus sintetizadores de vitamina D. Eles precisam de sol mesmo para poder sintetizar a vitamina D. À medida que eles foram migrando para a Europa, foram encontrando no sul da Europa uma temperatura ainda parecida com bastante sol, temperatura parecida da África. Mas à medida que eles foram migrando mais para o norte, o que aconteceu? Aqueles que sintetizavam mais, que sintetizavam menos vitamina D, foram tendo problemas, foram tendo filhos com raquitismo, quando a criança não se desenvolve porque o esqueleto não se desenvolve. Esses não deixaram descendentes. Aqueles que tinham pele um pouco mais clara e que sintetizavam melhor a vitamina D, tinham descendentes mais saudáveis. E continuaram migrando. E quanto mais para o norte eles foram migrando, mais a migração foi favorecendo os de pele mais clara. Então, mais brancos eles foram se tornando. E aqueles que chegaram lá para cima, bem quase no Polo Norte, que é onde tem hoje a Escandinávia, Suécia, Dinamarca, etc., foram ficando mais claros ainda. Então, são os loiros de olhos azuis. Então, vocês vejam como essa questão dessa discriminação racial é uma questão estúpida, porque nós somos idênticos uns aos outros. A única diferença é a concentração de melanina na pele. Não há outra diferença que possa ser atribuída às distinções raciais. Nós viemos do mesmo lugar, da África, e nós, nessa migração para o norte, para lugares com menos sol, aqueles que sintetizavam bem vitamina D levaram vantagem. E aí surgiram os brancos. Todos nós somos descendentes de negros.
Ok, Drauzio Varela. Agora, a professora vai colocar para vocês Com aquele... Ah, desculpa. suaves, os olfatos mais sensíveis. Agora a professora vai colocar para vocês aquele documentário para vocês analisarem depois com a professora na próxima aula, justamente, né, um comparativo da fala de Drauzio Varela, junto, então, com o documentário sobre a origem do homem e essa questão de datação do carbono 14, as espécies de hominídeos, tá bem? Então, vamos lá com a professora, ela vai colocar aqui para vocês. Aí, documentário completo. E eu vou deixar vocês assistindo com a professora esse documentário que a gente vai utilizar durante a aula, tá bem? Olá! Qual é, afinal, a verdadeira idade do homem? Há quanto tempo estamos circulando aqui pelo planeta? Cada vez mais a ciência está se aproximando da data definitiva. Por enquanto, o que está valendo é o seguinte: se considerarmos o Homo sapiens, o mais parecido com a gente, ele surgiu há 300 mil anos. Se a referência for dos primeiros hominídeos, aí a idade vai para 2 milhões de anos. De uma coisa não é preciso ter dúvidas: somos todos africanos e todos os nossos ancestrais mais antigos saíram em algum momento da África. A perda da pigmentação mais acentuada ocorreu praticamente ontem, 10 mil anos atrás, quando alguns parentes distantes se espalharam pela África e Ásia. Essa edição do Matéria de Capa dedicada à evolução humana está só começando. Fique com a gente. De repente, envelhecemos 100 mil anos. Até há bem pouco tempo, os cientistas acreditavam que esse nosso parente distante, o Homo sapiens, havia surgido há cerca de 200 mil anos. Agora, após uma recente descoberta feita no Marrocos, a idade desse nosso ancestral passou para 300 mil anos. Foi lá, numa velha mina abandonada, a 100 quilômetros a oeste de Marrakech, no Marrocos, que foram encontrados os fósseis do mais antigo Homo sapiens, esse nosso parente distante na linha de evolução iniciada há milhões de anos na África. Os ossos e crânios de 5 pessoas que viveram na região hoje conhecida como Jabel Arhoud, no território marroquino, têm cerca de 300 mil anos, 100 mil a mais do que os registros até então conhecidos pela ciência. Esperava que fossem bem antigos, mas não tanto, disse Jean-Jacques Rublin, cientista do Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionária de Leipzig, na Alemanha, um dos responsáveis pela pesquisa. A descoberta, segundo Rublin, altera de maneira profunda o conhecimento que a ciência tinha até agora do processo de evolução. Isso significa, acrescenta o cientista, que se existiu um jardim do Éden supostamente localizado no leste da África, na verdade pode ter se espalhado por todo o continente. Na opinião dos cientistas participantes do estudo, aqueles ancestrais eram robustos e tinham grande força física. As escavações permitiram a descoberta de parte de um crânio, um queixo, dentes e partes de membros de 3 adultos e um adolescente, além de uma criança de cerca de 8 anos. As ossadas são mais parecidas com as de um homem atual do que qualquer outro material já localizado até hoje. Não é de hoje que os antropólogos vasculham os fundos da velha mina de Jabel Arhoud. Na década de 60 foram feitas as primeiras descobertas no local, mas na época os cientistas acreditavam que pertenciam ao homem de Neandertal, que durante muito tempo foi tido como um ancestral humano. Hoje a espécie é considerada apenas como uma variante na evolução. Quando você fala 300 mil anos, assim, você achou um esqueleto que tinha as características do Homo sapiens e que você datou ele tinha 300 mil anos, né? Se você achar um de 310 mil anos, isso vai para trás. Se você achar um de 320, vai para trás. Mas o problema é que essa descoberta ela dá uma impressão errada para as pessoas, que o Homo sapiens que teve uma transição, que de repente não era Homo sapiens, há 300 mil anos virou Homo sapiens.
Na verdade, não é uma transição. A espécie anterior foi mudando e virou Homo sapiens. Então, se você pudesse achar todos os esqueletos, ia ver que ao longo de um período o homem foi mudando e virou o Homo sapiens moderno, né? Esses esqueletos de 300 mil anos, eles não são exatamente iguais aos modernos, eles são um pouco diferentes também, porque a evolução continuou seguindo depois. Mas como a gente só tem os esqueletos, a gente fica com a impressão que a transição é instantânea, entendeu? Que não tinha e apareceu o Homo sapiens. O Homo sapiens apareceu aos 300 mil anos. Não, o Homo sapiens foi mudando e por volta de 300 mil anos já tinha esqueletos com um formato muito parecido com o atual. Então podemos nos perguntar, se o Homo sapiens surgiu 300 mil anos atrás, o que aconteceu durante esse período? Vamos resgatar uma parte dessa história, sem esquecer de um importante detalhe ocorrido há aproximadamente 15 mil anos. Ao surgirem há cerca de 300 mil anos, os humanos se dividiram em grupos raciais e se espalharam pelo planeta. Numa primeira etapa, um grupo ocupou a região ao sul do Saara, hoje conhecida como África Subsaariana, e o outro se deslocou para o sul do continente. Ao longo desse tempo, nossos ancestrais se deslocavam em pequenos agrupamentos e viviam da caça e da coleta de frutas e raízes. Há cerca de 85 mil anos, houve uma importante mudança. Os grupos que ocupavam o leste da África se dirigiram para fora do continente, espalhando-se pelo Oriente Médio, Ásia, Europa e, finalmente, a América. Ao longo dessa trajetória, eles foram perdendo a pigmentação da pele, já que não precisavam de tanta proteção contra o sol. Ao mesmo tempo, esse êxodo deu origem a diferentes etnias, que, por sua vez, ganharam traços característicos das novas regiões que ocupavam. Então, há cerca de 15 mil anos, ocorre uma outra mudança fundamental: a descoberta da agricultura e o início da vida em comunidades, que aos poucos se transformaram em agrupamentos maiores e, finalmente, em cidades. Tinham início ali as primeiras civilizações, que se formaram ao longo dos rios Tigre e Eufrates. Imagina que a gente surgiu, vamos supor que esse número esteja correto, a gente surgiu há, 300 mil anos na África. Aí, há uns 80 mil anos atrás, a gente saiu da África, tá certo? Ali pelo Egito, ali pelo Oriente Médio, e aí o homem tomou dois caminhos. Uma parte foi e ficou na Europa, tá certo? Colonizaram a Europa inteira, foram até a Inglaterra, se espalharam pela Europa e ficaram ali na Europa, tempão. Aí uma outra parte da população foi para o Oriente. Então foram até a Índia, Paquistão, aqueles países, foram indo pelo litoral e se espalharam por toda a Ásia. E provavelmente ali na Ásia que eles começaram a ter o olhinho puxado, não sei o quê, tá certo? Aí eles subiram até a Rússia, tá certo? Atravessaram o Estreito de Bering, entraram na América do Norte e desceram da América do Norte para a América do Sul, e esses são os índios brasileiros, tá certo? Estão na América do Sul. Então isso aconteceu por volta de 15 a 30 mil anos atrás, se espalharam na América, até chegar na América do Sul. Agora, nas ilhas do Pacífico, a coisa foi muito mais lenta. Porque na ilha é muito difícil, não é você ir caminhando pela praia e o teu filho faz uma casinha mais para diante, teu neto mais para diante e vai indo, entendeu? Ilha você tem que chegar de barco, coloniza a ilha, depois fica um tempo, daí arranja um barco, vai para outra ilha. Então, o espalhamento do homem pelas ilhas foi muito lento, tá certo? E as últimas ilhas que o homem foi chegando nesse espalhamento ocorreram pouco tempo antes dos portugueses que estavam em Portugal começarem a construir navio para, entre aspas, descobrir o mundo, né? Então, o homem se espalhando chega nas ilhas do Pacífico mais próximos da costa da América do Sul,
um pouco antes deles serem descobertos pelos portugueses que chegaram. Até recentemente, a principal ferramenta dos cientistas para determinar a idade dos fósseis era o método do carbono 14. Então surgiu o sequenciamento do genoma, o que revolucionou a pesquisa antropológica. Nos últimos anos, os pesquisadores descobriram uma maneira de extrair o DNA de esqueletos antigos, o que permitiu comparar o genoma humano atual com os nossos ancestrais. Assim, tornou-se possível o sequenciamento do genoma de diferentes raças e reconstruir com grande margem de acerto a origem e trajetória de vários grupos. Aos poucos, os cientistas estão descobrindo de onde surgiram as diversas espécies, seus hábitos e, principalmente, sua evolução. Ao observarem os fósseis encontrados em Jabel Arhoud, no Marrocos, os cientistas encontraram semelhanças e também algumas diferenças com os humanos atuais. O desenho da face é o traço que mais se assemelha entre o homem de hoje e os achados de Jabel Arhoud. A mandíbula inferior do Homo sapiens é muito parecida com os atuais humanos, embora um pouco maior. A principal diferença está na caixa craniana, que era mais alongada do que as atuais. Isto indica, segundo os cientistas, que o cérebro do homem moderno evoluiu diretamente do Homo sapiens e não de algum outro predecessor do gênero humano. Para os pesquisadores envolvidos no estudo, não há dúvidas. Os traços da espécie encontrada no Marrocos poderiam compor a face de qualquer pessoa que circula hoje pelas grandes cidades do mundo. Afinal de contas, como funciona a datação de fósseis pelo método do carbono 14? Parece complicado, mas não é. Vamos dar uma olhada nisso. Ao longo da vida, os animais e vegetais absorvem o carbono 14, que está presente na atmosfera. Acontece que esse elemento químico vai diminuindo ao longo do tempo. Aproximadamente a cada 5.700 anos, ele cai pela metade. Aí é só fazer o cálculo e comparar com a quantidade existente nos dias atuais. Há muito tempo, os cientistas elaboraram até uma tabela para fazer a medição. E já foi constatado que a datação por carbono 14 é mais precisa para fósseis que tenham até 50 mil anos. Depois disso, os cálculos são feitos por aproximação, porque a quantidade de carbono 14 torna-se tão pequena que dificulta os cálculos. Por esse método, é possível datar seres vivos como fósseis humanos, de animais e plantas, mas não se pode datar pedras, por exemplo, a partir do carbono. No genoma é o seguinte, eu pego os genomas de pessoas atuais ou muito recentes, de diversas partes do mundo, e vejo quão diferentes eles são, tá certo? E como eu sei a taxa que eles vão mudando, eu consigo, por exemplo, você fala assim, olha, ele muda 1% cada milênio. E a minha diferença, por exemplo, para uma pessoa de raça negra, só algumas porcentagens, alguma coisa desse tipo, então eu consigo falar, bom, dada essa porcentagem, como muda só um pouquinho todo ano, eu consigo calcular quando que as duas linhagens se separaram. Então são coisas, o genoma é o seguinte, eu faço praticamente no presente e, dado a diferença do presente, eu consigo saber quanto que se separou. Então é uma medida de separação de duas pessoas ou dois grupos no presente. O carbono 14 não. O carbono 14 eu pego um esqueleto e vejo de que época, quando que aquele cara morreu mesmo, aquele bicho morreu. Então, assim, eu acho um esqueleto, como nesse caso lá, desse homem de 300 mil, e por carbono 14 eu falo, esse esqueleto morreu há 300 mil anos, então ele tem mesmo 300 mil anos. No próximo bloco, você sabe há quanto tempo os pré-humanos começaram a se separar dos chimpanzés, iniciando a linhagem que viria a resultar no Homo sapiens? E mais, quanto tempo nossos ancestrais levaram para aprender a andar sobre dois pés? As respostas já já.
Em que momento nossos ancestrais... Já falei que a Swift tem qualidade em tudo, né? E ela é única até na entrega. Você pede pela internet, chega rapidinho na sua casa. Dá para fazer isso tanto pelo app quanto começaram a se separar dos chimpanzés, iniciando a linhagem que iria dar origem aos primeiros pré-humanos e mais tarde ao Homo sapiens. Os cientistas arriscam uma data para essa mudança. Foi há 7 milhões e 200 mil anos que começou a separação entre as linhagens dos chimpanzés e dos primeiros pré-humanos. Pelo menos é o que afirmam os pesquisadores Madeleine Böhm, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, e Nikolai Spassov, da Academia de Ciências da Bulgária. Eles lideraram uma equipe de cientistas responsável pela descoberta de fósseis na Grécia e na Bulgária, datados de 7 milhões e 200 mil anos. A partir dos restos encontrados e com recursos da tomografia computadorizada, os cientistas chegaram a um espécime batizado de Graecopithecus freyberg. Foi a partir desse indivíduo, segundo os cientistas, que começou a separação entre chimpanzés e os primeiros pré-humanos. Daí em diante, houve inúmeras mutações até o aparecimento, 3 milhões de anos depois, do Australopithecus anamensis, há 4 milhões de anos. O Australopithecus africanus, há 3 milhões e 500 mil anos. Novamente, após outras mutações, o Homo habilis e o Homo rudolfensis, há 2 milhões de anos. O Homo erectus e o heidelbergensis, há 1 milhão de anos. O Neandertal, entre 500 mil e 400 mil anos. E, finalmente, o Homo sapiens, há 300 mil anos. A evolução da espécie dos primeiros momentos na África até os primeiros hominídeos e mais tarde ao Homo sapiens se deu ao longo de pelo menos 6 milhões de anos. Vamos ver algumas dessas etapas. Para se ter uma ideia da lentidão do processo evolutivo, um dos traços mais marcantes do gênero humano, a habilidade para andar sobre 2 pés, demorou pelo menos 4 milhões de anos para se desenvolver de maneira plena. Outra importante característica, como um cérebro grande e complexo, levou outros milhões de anos para se formar. Já a capacidade para uso da linguagem e as expressões faciais são bem mais recentes. Tiveram início há cerca de 100 mil anos. Em seguida vieram as primeiras formas de arte. Por exemplo, os desenhos no interior da caverna de Lascaux, perto de Montignac, no sudoeste da França, que representam espécies da fauna da época, têm aproximadamente 17 mil anos, a era do Paleolítico. Agora vamos falar sobre os diversos ramos da ciência que estudam a trajetória do homem na Terra. São disciplinas muito próximas, mas cada uma com suas características bem definidas. A primeira delas é a antropologia, que estuda as origens, a evolução, o desenvolvimento físico e psicológico dos seres humanos, incluindo características raciais, costumes e crenças. Já a arqueologia se dedica ao estudo das culturas e das sociedades antigas, a partir da análise de vestígios deixados pelas diversas civilizações. Daí o fato de se tratar de uma ciência social do passado. Por sua vez, a paleontologia estuda principalmente os restos deixados pelas diversas formas de vida, animal ou vegetal, além de vestígios como pegadas e outras marcas. Os paleontólogos buscam determinar a origem e idade de todos os organismos que viveram na Terra, incluindo a evolução dos primatas até os nossos antepassados mais recentes. Exames de tomografia computadorizada permitiram aos cientistas reconstituir a provável causa da morte de Lucy, um dos mais antigos ancestrais humanos.
Além de mais antigos, os restos de Lucy são os mais completos já descobertos até hoje. As 35 mil imagens feitas do esqueleto levaram os cientistas à conclusão de que Lucy morreu ao cair de uma árvore, onde provavelmente procurava alimentos e se refugiava. Para os cientistas, ao cair da árvore, ela fraturou o crânio e várias costelas. Com 3 milhões e 180 mil anos de idade, Lucy pertencia à espécie conhecida como Australopithecus afarensis, que já era bípede e andava ereta, mas ainda tinha mais características de chimpanzé do que de humanos. O estudo de tomografia computadorizada foi feito por pesquisadores da Universidade do Texas, em Austin, liderado por John Kappelman, professor de antropologia da universidade, e Richard Ketchum, também professor da instituição. Descoberta na Etiópia em 1973, Lucy ganhou enorme importância para os cientistas porque foi possível recuperar 40% do seu esqueleto. Em instantes, comparando-se com a idade do planeta, é como se o homem tivesse chegado ontem por aqui. E ainda as primeiras civilizações, as dinastias e algumas das grandes realizações do homem. Não sai daí. Belezinha, belezinha, belezinha. Então, nós vamos parar a nossa aula por aqui, tá bem? Nesse reconhecimento sobre a origem dos hominídeos, tá? Na próxima aula, amanhã, daí a gente já vai dar uma olhadinha bem certinho, né, em outros termos, né, sobre o que você acha que é diversidade. Então, vai pensando já com a professora, diversidade. Deve estar relacionado, professora, com a palavra variedade, né? Diverso, variado, variedade. Deve estar relacionado, então, com esse aspecto, não é? Pessoal, grande beijo, obrigada. Vou já terminar a aula com vocês aqui. Amanhã nós estamos juntos novamente. Grande beijo no coração de vocês. Deixei essa aula gravadinha, bem bonitinha para vocês, para que vocês não sentissem a minha falta, e amanhã nós estamos juntos de novo, tá bom? Coraçãozinho meu para vocês aí, vejo vocês amanhã. Eu vou entrar aqui, né, para parar a gravação da nossa aula, tá bem? Vou parar a nossa gravação e vejo vocês amanhã. Grande beijo, tchau, tchau.